Eu não sei se é do seu tempo, mas no meu tempo nós frequentávamos muitas revistas em quadrinhos. Talvez não tinha demasiada televisão, não tinha muita televisão, não tínhamos smartphones, então a gente lia. E entre outras coisas líamos também revistas em quadrinhos. E nessas revistas era muito comum que tinha uma página, talvez lá para o final da revista, que era uma página do chamado Jogo dos 7 Erros. Colocava-se 2 desenhos justapostos e consistia em ficar analisando os mesmos desenhos, 2 desenhos, mas era o mesmo, com alguns pequenos erros. Então, no desenho faltava, sei lá, a perna de uma mesa, no outro faltava um abajur. Então, a gente ia identificando os chamados 7 erros. Bom, eu estava analisando quais são os erros de determinados posicionamentos em torno ao anúncio que foi feito há pouco tempo sobre as sagrações episcopais no contexto da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Para aqueles que estão desinformados, é o seguinte: no dia 2 de fevereiro deste ano, o Superior Geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, o Padre Davi Pagliarani, sim, o Superior Geral da Fraternidade São Pio X é, digamos assim, o sucessor do Dom Marcel Lefebvre à frente desta conhecida fraternidade da Igreja Católica, que cuida, pelo menos desde os anos 70, de que a tradição continue firme na Igreja Católica, de maneira muito especial, através da Santa Missa tradicional, mas certamente não é só a missa, ainda que a missa ocupa um lugar central. O que a fraternidade quer, e todos nós que estamos nesse contexto da fraternidade, o que nós queremos é que Cristo reine, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não é possível sem a missa tradicional. Pois bem, esta fraternidade, fundada por Dom Marcel Lefebvre, tem hoje à sua frente o Padre Davi Pagliarani. E no dia 2 ele anunciou as próximas sagrações episcopais para o dia 1º de julho, que é uma festa importantíssima, festa do Preciosíssimo Sangue, certamente no calendário tradicional, e tem muito a ver com o sacerdócio, uma vez que a grande contribuição da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, nesse contexto de crise, é precisamente o sacerdócio. O sacerdócio, através do qual se pode confeccionar o santo sacrifício da missa e o sacramento da Eucaristia. Sem dúvida alguma, é pelo sacerdócio que virá a restauração da Igreja de maneira análoga, como é pelo sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo que surgiu a Igreja ali, do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a Igreja foi fundada do lado aberto do sumo sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim também não podemos contemplar uma restauração da Santa Igreja Católica nesse tempo de crise, a não ser pelo sacerdócio. Então o Superior anunciou, como eu disse, no dia 2 de fevereiro, as sagrações para o dia 1º de julho, e essa notícia encheu a internet de vídeos, de escritos, e então eu procurei identificar quais são os erros de vários posicionamentos que certamente me parecem totalmente equivocados, mas eu quis fazer um joguinho e eu acabei encontrando uma espécie de denominador comum a todos esses erros. Eu não sei se são 7, se são 6, se são 8. Essa análise ficou simplesmente para trás quando parece-me que eu percebi o denominador comum de tudo isso. E vou adiantar e vou explicar qual é o denominador comum dos progressistas, conservadores, enfim, desses católicos que acusam a Fraternidade Sacerdotal São Pio X de cisma ou de coisas semelhantes. O denominador comum dessas pessoas, o erro, que é o denominador comum errado dessas posições, é precisamente o que eu vou chamar aqui de positivismo jurídico, legalismo. Estou usando sinônimos para a mesma realidade, ou seja, colocar a lei acima do Evangelho, acima da fé. Vou me explicar um pouco mais. Como vocês sabem, houve um pensador francês chamado Auguste Comte, que morreu em 1857,
Para Augusto Comte, a única forma de conhecimento verdadeiro é a ciência. Comte pensava que desta maneira superava estados primitivos do ser humano. O primeiro estado do ser humano, estado primitivo, seria o estado teológico, onde o ser humano explicava as coisas a partir da existência de Deus. Então nós podemos pensar em todo mundo grego e, por que não dizer, Augusto Comte provavelmente pensava também na sociedade medieval, onde Deus estava no centro, Deus e a igreja estavam no centro das decisões daquelas sociedades. Então esse era o estado teológico. Esse foi superado, segundo Augusto Comte, por um segundo estado, o chamado estado metafísico. Talvez ali, naquele contexto de Spinoza, Francis Bacon, toda essa turma, que foi despertando para a questão da ciência e também tem a ver com a metafísica, né? O segundo estado seria o estado metafísico, que privilegia a razão. Não podemos excluir desse estado metafísico a ciência, mas é uma ciência ainda incipiente. E esse estado metafísico seria uma explicação do estilo mais aristotélico, onde os efeitos têm umas causas, onde nós temos aí 4 causas explicativas, a saber, a causa eficiente, a causa final, a causa material e a causa formal, onde nós explicamos as coisas por substâncias e acidentes. Bom dia, se Deus quiser eu vou gravar um curso completo sobre metafísica para a gente entender melhor essas coisas. Mas é isso, o estado metafísico que fica colocando a ênfase na razão e que fica colocando a ênfase talvez numa ciência incipiente. Mas esse estado metafísico também teria sido superado pelo chamado estado positivo, que segundo Comte seria o estado atual. Realmente a única fonte de conhecimento para o ser humano, a única fonte verdadeira de conhecimento para o ser humano seria então a ciência. É isso que Augusto Comte vai chamar de positivismo, seguindo algumas ideias anteriores a ele mesmo. Então, Augusto Comte, para quem já estudou essas coisas, sabe que Augusto Comte, inclusive, inventou a religião positiva. Normalmente é assim, esse pessoal, quando quer se afastar da religião católica, inventa uma nova religião. Nesse caso foi a religião positiva, querendo afastar-se da religião, inventa uma religião. E basicamente essa religião positiva e todo o positivismo, que não deixa de ser um sistema religioso, acaba dizendo que essas 3 frases importantíssimas para o positivismo: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Pois bem, um dos representantes do positivismo no Brasil, sem dúvida alguma, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que em 1889 proclamou a República e, como vocês sabem, as palavras que estão ali no centro da nossa bandeira é ordem e progresso, influência claríssima do positivismo. Repito as 3 frases típicas do positivismo: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Dessas 3 frases é muito fácil ver no lema da bandeira nacional, da nossa bandeira, que é ordem e progresso, uma base muito positivista. E todos nós sabemos que no Brasil a questão das leis positivas são de importância colossal, né? De fato, no direito, aplicando o positivismo comtiano ao direito, no direito ser positivista é escolher como exclusivo objeto de estudo o direito posto por uma autoridade. O direito positivista cai, então, numa espécie de aplicação mecânica da lei, ou numa espécie de legalismo. Vocês sabem, quando a gente vai fazer qualquer coisa nos órgãos públicos aqui no Brasil, eles pedem, 7 documentos, e na verdade está faltando um, então você tem que porque o 7º não está muito completo, você tem que voltar em casa para procurar, e talvez você esqueceu uma assinatura, tem que voltar de novo. A burocracia brasileira e o legalismo realmente engole bastante a vida do dia a dia. Nós dedicamos muito tempo à burocracia para cumprir realmente com a lei, com o legalismo. Então, em lugar de observarmos uma epiqueia, o que é epiqueia? A
A epiqueia é uma virtude que nos ajuda a superar o legalismo ou esta aplicação mecânica da lei, porque é preciso sim superar, porque na verdade as leis positivas, as leis que estão no direito, nada mais são, ou deveriam ser, digamos assim, um ordenamento que deixe a coisa dentro da justiça, mas que corresponda à nossa natureza humana. Uma lei que vai contra a natureza humana, contra a lei moral natural, ela nem merece o nome de lei. Mas independentemente disso, há uma mentalidade aqui no Brasil, graças a esse positivismo, onde o importante é a lei. Se é lei, então para muitas pessoas, se é lei, é moral. Se uma coisa está na lei, então é moral. Tanto é assim que, por exemplo, há pessoas que ficam com grandes problemas de consciência porque foi a 100 km numa via que era de 80. Mas a via é perfeita, não tem buraco. O carro é perfeito, tem uma grande estabilidade. E, no entanto, a pessoa com uma espécie de formalismo, legalismo e uma aplicação mecânica da lei pode ficar com problema de consciência porque vai a 100 e não a 80. Não porque 100 km por hora vá pôr em risco, não põe em risco a sua vida nem a vida dos outros. Mas simplesmente porque diz que é 80, e se eu não fui a 80, então é pecado. Tem gente que tem inclusive essa aplicação mecânica da lei na própria vida espiritual e ficam congeladas diante de várias situações porque não entenderam que a lei está a serviço de algo muito maior, que é o Evangelho, que é a lei de Deus, que é aquilo que combina com a nossa felicidade eterna, portanto, que está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, a epiqueia é essa virtude que nos ajuda a entender que as leis são feitas, pois, para toda uma sociedade, mas que a lei não contempla cada um dos casos em particular. Típico exemplo que a gente pode dar. Em princípio, não se deve passar com o carro quando o semáforo está vermelho. Mas suponhamos que já são meia-noite, o trânsito diminuiu, você leva no seu carro uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca e o semáforo está vermelho. Então, penso que quer dizer, todos nós estamos de acordo, em princípio deveríamos estar de acordo, que neste caso concreto, a pessoa está autorizada a passar por todos os sinais vermelhos e chegar o mais rápido possível ao hospital para salvar essa vida que está tendo uma parada cardíaca. Bom, isso é epiqueia, quer dizer, a epiqueia não contemplou este caso da parada cardíaca, do carro que tem que levar essa pessoa com a parada cardíaca. Não contemplou esse caso porque a lei não pode descer a cada detalhe. A lei o legislador tem que fazer uma lei para todos os casos, em geral, né? Mas não pode descer em cada caso concreto. Então, uma pessoa que tem a virtude da epiqueia deve procurar aplicar a lei, que em princípio deve ser de acordo com a lei divina e com a lei natural, deve aplicar a lei ao seu caso concreto e deve entender que neste caso, com semáforo vermelho e com uma pessoa dando parada cardíaca no seu carro, pode passar pelo sinal vermelho. Depois veremos o que acontece, vai ter que pagar a multa, não vai ter que pagar a multa, porque claro, vai tirar foto do carro o tempo todo. Então, talvez a pessoa consiga um atestado no hospital, aí vai e apresenta, e talvez o Detran vai levar em conta. Isso aí vai te retirar as multas, né? Ou talvez não, vai continuar com a multa. Ou talvez essa multa vai demorar por muito tempo. Mas a pessoa entendeu que nesse caso concreto fez o que deveria ser feito. Pois bem, me parece, quer dizer, eu tenho certeza, não só parece-me, mas eu tenho certeza que para muitos católicos, sejam progressistas ou seja conservadores, que não é o nosso caso na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, o contexto da Fraternidade Sacerdotal São Pio X é simplesmente católico, tradicionalista, ou seja, simplesmente católico. Mas eu tenho certeza que no contexto dos católicos progressistas e dos católicos conservadores, eles têm esse legalismo, essa maneira de aplicar mecanicamente a lei,
Portanto, diante de qualquer situação, mesmo que você tenha uma pessoa passando mal ali no carro com parada cardíaca, o semáforo está vermelho, o católico conservador vai dizer: obedece, tem que obedecer. Tem que obedecer à lei de trânsito que está dizendo: o semáforo está vermelho, você não pode passar, você não pode desobedecer à autoridade, você não pode fazer isso porque é uma coisa extraordinária, mas mesmo sendo uma coisa extraordinária, você não pode fazer porque a lei diz que você não pode fazer. Entenderam? Aqui está o legalismo. Parece que para esses católicos, nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja, em primeiro lugar, escrevendo o Código de Direito Canônico, né? Nosso Senhor teria, então, em vez de dizer: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, teria dito: olha, tu és Pedro e vou escrever um código de direito canônico aqui para você, e você vai viver, vai agir conforme esse código, enquanto sabemos que Nosso Senhor não escreveu nenhum livro, absolutamente nenhum. Os evangelhos são ou segundo Mateus, ou segundo Marcos, ou segundo Lucas, ou segundo João. Mas para esses católicos obedientes, né, e vou dizer assim, obedientes, católicos em comunhão o tempo todo, para eles é muito importante a obediência, 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 e de novo a obediência. A tal ponto de que se eles, numa via que é a 80 por hora, se eles vão a 90, eles já ficam com peso de consciência, eles perdem a paz. Eles não conseguem entender a necessidade real de ir a 90 por hora quando o carro é bom, tem boa estabilidade, a pista é boa e o trânsito também diminuiu, não tem nenhum problema, não tem nenhum pecado, mas para eles é um problema seríssimo. Então, para eles, a Igreja Católica começou com o Código de Direito Canônico. É a impressão que nós temos, quando na verdade não é assim. Romanos capítulo 1, versículo 5 diz que nós temos que obedecer sim, mas é a obediência da fé. A obediência da fé é muito peculiar. Quer dizer, nós recebemos a nossa fé graças à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor deixou para nós o seu sacrifício, o seu santo sacrifício, no santo sacrifício da missa. Temos a obrigação enorme de guardar o sacrifício de nosso Senhor, segundo aquilo que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, aí a partir do versículo 26. O mesmo apóstolo fala de uma parádoxe, de uma tradição. Ele fala da Eucaristia, do sacrifício da missa, da seguinte maneira: eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, e continua o relato da instituição da Santíssima Eucaristia, e depois vai dizer que toda vez que comerdes deste corpo e beberdes deste sangue, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Curiosamente, nessa passagem, São Paulo não fala da morte e da ressurreição, fala tão somente da morte, confiram se quiserem. E então, realmente, o apóstolo é consciente de que ele recebeu o santo sacrifício da missa, o santo sacrifício do Calvário, ali renovado em cada Santa Missa, nas espécies do pão e do vinho, e que é preciso transmitir essa realidade. Então, a Igreja não começa com o Código de Direito Canônico. O apóstolo São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, quando prega ali no início mesmo, logo após Pentecostes, logo após Atos dos Apóstolos capítulo 2, o apóstolo Pedro faz uma pregação excelente para a conversão dos judeus, que ali estavam, e não só de judeus, mas de tantas pessoas, de tantas partes do mundo. Ele diz: vós crucificastes o Senhor da glória. Vós crucificastes o Senhor da glória. É um anúncio, o anúncio da paixão, da morte de Nosso Senhor, que comove as almas, que transforma as almas. É o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, agora para nós, renovado em cada Santa Missa, tornado presente em cada Santa Missa, que nos move, que nos comove e que nos faz realmente ir ao encontro da nossa salvação. Este Jesus que vós crucificastes, esse Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou, diz São Pedro, e uma multidão de gente se converte. Por quê? Porque o anúncio de São Pedro está marcado pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também, logo no início da carta aos Coríntios, fala que ele tinha se cansado de pregar segundo a sabedoria do mundo, e portanto ele diz assim: nós agora pregamos somente Cristo crucificado. Nós temos que estar aos pés da cruz
E é isso que nós, católicos, temos feito durante 2000 anos, estar aos pés da cruz, sabendo que o centro da nossa vida católica é o santo sacrifício da missa, que é sacrifício. A missa é verdadeiro e próprio sacrifício. Isso é dogma, hein? Seção 22 do Santo Concílio de Trento. Bom, então, como eu acabei de dizer, para muitos católicos, a vida é uma espécie de legislação, uma espécie de direito canônico. A Igreja Católica, para eles, parece ter começado com a fundação, com a escrita do direito canônico, quando na verdade mesmo, a Igreja sempre teve legislações, teve leis, que foram sendo cada vez mais configuradas ali até o século XII, especialmente através das decretais de Graciano, e finalmente, apenas em 1917, vai aparecer o primeiro Código de Direito Canônico, quer dizer, em 19 séculos da Igreja Católica, apenas em 1917 vai aparecer um Código de Direito Canônico. O segundo código que aparece é o Código de 1983, o mais recente, que por sinal parece que já precisa de reforma, pelo que se nota, tanto nas suas leis penais e outras coisas mais. Pois bem, a Igreja Católica demorou 19 séculos para escrever um Código de Direito Canônico, com o qual não parece e não é. E não é. A primeira coisa na Igreja Católica não é o direito, não é a lei, não é esse legalismo. A lei no sentido do legalismo, da aplicação mecânica da lei. Nós não podemos ser positivistas jurídicos. Obedece, obedece, obedece. Obedece, mas eu sei que o semáforo está vermelho. Em princípio, eu deveria parar com o semáforo vermelho, mas eu tenho uma pessoa aqui que está com parada cardíaca. Eu sei que eu deveria ir a 80 por hora, mas todas as condições que estão aqui diante de mim me mandam ir a 100 por hora. Que problema tem em tudo isso? Vejam só, é preciso então entender que para passar o sinal vermelho nós estamos numa situação excepcional. Que para ir a 140 por hora, quando a velocidade é 110, a da via, é preciso então entender que nós estamos numa situação excepcional. É isso que nós chamamos de estado de necessidade. Agora, mais uma vez, o católico conservador vai dizer, mas esse estado de necessidade que vocês alegam está no direito canônico, tá? Mas mesmo estando no direito canônico, nos dois códigos, no de 17 e no de 83, mesmo estando lá, eles vão dizer, não, vocês estão dizendo que tem estado de necessidade, mas não tem. Isso é uma visão subjetiva, dizem eles. Por quê? Porque o católico positivista jurídico quer que o código determine o que é o estado de necessidade. Ou seja, ele quer que a lei não seja feita de maneira geral, mas quer que o código descreva o estado de necessidade contemplando este caso concreto. Então, para ser estado de necessidade para eles tem que estar escrito lá. Então, se alguma vez alguém der parada cardíaca, você pode então passar o sinal vermelho, mesmo que depois você leve multas. Para eles, para o católico que tem essa mentalidade jurídica, que é positivista, que é amiguinho de Augusto Comte, a mentalidade deles é essa. Então, eles querem que o estado de necessidade esteja descrito no direito canônico, quando nem o direito canônico faz questão de explicar esse estado de necessidade. Quer dizer, é a prudência, é uma questão prudencial entender esse estado de necessidade, e como vocês sabem, a prudência, recta ratio ad bilio, a reta razão das coisas que devem ser feitas. Aqui nós estamos numa prudência natural, uma virtude natural, mas também existe uma prudência sobrenatural. É aquilo que nós rezamos na oração ao Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas. O católico que vive no Espírito, que tem prudência sobrenatural, ele não precisa que lhe digam que ele tem que avançar o sinal vermelho quando a pessoa está no carro dele dando parada cardíaca. Então você vai me dizer, padre, então me explica, como é que na Igreja Católica se está tendo parada cardíaca? Pessoal, vamos ver. Não há uma confusão doutrinal generalizada em toda a Santa Igreja? Vocês assistiram aquele meu vídeo que eu pedi para titular Gravíssimo, onde eu explico a situação sinodal alemã? Vocês já observaram como são as pregações nas missas que vocês vão nas paróquias habituais de vocês? Já notaram o desleixo para com as coisas de Deus? Vocês notaram o tipo de pregação política que muitas paróquias têm? Vocês já notaram a negação de dogmas nas paróquias de vocês? Já notaram bispos negando a fé católica? Acaso vocês não conseguem ver essa confusão doutrinal generalizada? Bom, então,
Tá bom, se não consegue ver, vamos a um segundo ponto. Enfraquecimento moral. O enfraquecimento moral é algo impressionante. Você vai no confessionário de algum padre em alguma paróquia e lá determinada coisa não é pecado. Você vai na paróquia do lado, a mesma coisa já é pecado. E você vai numa terceira paróquia, mais ou menos pecado. Você vai numa paróquia, pessoas divorciadas em segunda união podem comungar. Na outra paróquia, não pode. E aí? Você vai numa paróquia, existe lá uma pastoral da diversidade. Não posso explicar demasiado o que é isso aqui no YouTube, né? Você vai em outra paróquia e não tem a pastoral da diversidade, mas estão ainda montando. Ou sei lá, aqui no Brasil, por exemplo, agora tem até um bispo que orienta essa espécie de pastoral. Na Itália, agora, as pessoas que têm problema da diversidade podem entrar no seminário. Na Alemanha, isso daí é algo totalmente defendido. Quer dizer, não tem um enfraquecimento moral. Você vai em algumas paróquias, pode tomar pílula anticoncepcional. Vai em outras paróquias, não pode tomar pílula anticoncepcional. Você vai conversar com algum padre, você pode ligar as trompas. Você vai conversar com outro padre, não pode ligar as trompas. E aí? Essa confusão doutrinária, esse enfraquecimento moral, não é forte? Se você colocar um véu na cabeça, você é proscrita. Se você... Tá vendo? Uma situação de o que está acontecendo com a Igreja Católica? Cadê a unidade da sua fé? Padre, mas ainda não temos ainda problema não temos ainda parada cardíaca. Vamos lá, outro problema então, para ver se a gente continua identificando. E o empobrecimento litúrgico? Você vai no local, o padre celebra lá com casula e incenso e não sei o que mais. Na outra paróquia ele celebra somente com uma túnica e uma estola. E na outra paróquia nem túnica nem estola, a roupa laica mesmo que o padre usa, né? Enfraquecimento litúrgico, em algumas paróquias você vai, talvez receba uma comunhão de joelhos e na boca, que é a única maneira correta de receber nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, se a pessoa tem problema no joelho, pode receber em pé, mas nunca na mão, isso não. Mas você vai na outra paróquia, o costume é só de pé e na mão. Na outra é de pé e na boca. E na outra é de joelhos e na boca, que por sinal é a minoria. Né? Então, enfraquecimento da fé no Santíssimo Sacramento do altar, empobrecimento litúrgico. Enfim, eu poderia citar inúmeros exemplos, mas vocês vivem no dia a dia. Abram os olhos para ver que existe realmente um ataque à fé católica e que isso está dando parada cardíaca. Podemos ou não avançar o sinal vermelho? Podemos ou não ir adiante para chegar logo a dar uma solução a estas coisas? Não, padre, mas o senhor está exagerando. Vamos lá então, vamos continuar identificando esses ataques do coração, né? E os sacramentos incertos. Talvez você já teve essa experiência, você vai se confessar e o padre, em lugar de dizer eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai dizer algo mais ou menos assim: vá em paz que o Senhor perdoou os teus pecados. Pois bem, eu quero te dar uma má notícia. Você não foi perdoado. Não foi. Porque essa não é a fórmula da absolvição e, portanto, você continua com todos os seus pecados. Sacramentos incertos, as pessoas saem duvidando se receberam o perdão ou não. Não é verdade? Tem momentos na confissão que o padre passa a penitência. E outros padres não passam penitência. E aí? Tem penitência ou não tem penitência? Entendem? Sacramentos incertos. E aquela missa celebrada de qualquer jeito? Será que realmente houve missa? Será que realmente a missa aconteceu? Será que realmente houve a consagração do pão e do vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com essa fórmula tão evasiva, com essa maneira de celebrar tão esquisita, e essa maneira de celebrar que não manifesta a intenção de fazer o que faz a igreja quando torna presente o sacrifício do Senhor? Então, cuidado, hein? Vocês têm que não pedir. Se vocês têm mentalidade jurídico-positivista, comtiana, legalista, vocês vão pedir que o estado de necessidade esteja escrito lá com todas as letras no Código de Direito Canônico. Quer dizer, o código tem que contemplar cada caso, senão não tem estado de necessidade. Mas tem estado de necessidade, olha só. E a deficiência dos pastores, esses padres com essas calças coladinhas ao corpo, dançando no palco, preferindo atender em consultórios psicológicos, preferindo, sei lá, né,
participar de rodeios, cowboys, malhar na academia para ter um corpo forte que se manifesta através dessas camisas que praticamente ficam estourando, porque não aguenta o corpo fortão do padre, né? E pronto, né? E esses padres que a gente nunca vê rezando nas igrejas, já viajei com um bispo que eu não vi ele pegar o breviário, a liturgia das horas uma única vez, em 10 dias. Que para rezar o texto eu tive que chamar, senhor, bispo, vamos rezar um texto, né? E parece que a vida espiritual não faz falta para essas pessoas. Claro, não vou falar nada de batina, de roupa clerical, né? Porque isso daí seria o ponto de obscurantismo total, né? Esses padres não querem batina, né? Os que querem batina, infelizmente também é uma situação que encontram ou perseguição ou simplesmente, inclusive se fala que escondem coisas estranhas também da própria vida, né? E querem, às vezes, sei lá, né? Uma deficiência nos pastores terrível, como diz as Sagradas Escrituras também, que quando se fere os pastores, as ovelhas se dispersam. É o que nós estamos vendo desde o Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII tinha dito que isso seria uma primavera no Concílio Vaticano II, que ia ser uma primavera a partir do Concílio Vaticano II. O que nós estamos vendo? Um inverno. O Brasil era 94% católico até 1960, nós estamos em 2026, o Brasil já é menos de 50% católico em 2026. Que primavera é essa? Onde as flores só caem no chão? Não tem primavera não, o que está tendo é inverno, por amor de Deus. Então, é preciso que o estado de necessidade esteja escrito no Código de Direito Canônico. Olha, se nós dizemos lamentações, vocês não choram. Se nós cantamos músicas alegres, vocês não dançam. Não é o que Nosso Senhor fala daquelas pessoas endurecidas de coração, que não têm olhos para ver. Por isso Nosso Senhor muitas vezes fala assim, quem quiser entender, que entenda. Por quê? Porque a gente explica e as pessoas não abrem os ouvidos, né? Não abrem a alma para entender. Ou talvez não querem ver, talvez não querem perceber. Pessoal, se há uma crise na Igreja Católica, a única solução é essa da fraternidade sacerdotal São Pio X. E se não há uma crise na Igreja Católica, a fraternidade está errada. Mas eu acho que o que eu acabei de mencionar, as coisas que eu acabei de mencionar, mostra um claro estado de necessidade. Como vocês podem ver, nós, no contexto da fraternidade sacerdotal São Pio X, não pensamos como vocês. Então, assim, as acusações que vocês fazem a nós de cismáticos, desobedientes, não nos espanta nada. Agora vocês vão conseguir mais uma excomunhão. Tá, vamos colecionar excomunhões. Tá bom, tá. Essas excomunhões são inválidas. Essas suspensões são inválidas. Por quê? Princípio claríssimo. Onde não há delito, não há pena. É preciso, tá vendo? Nós não pensamos como vocês. Porque para nós, a primeira coisa não é a lei. A primeira coisa é o Evangelho, a fé, a doutrina, a salvação das nossas almas. Aí a lei deve estar a serviço da fé, a serviço do Evangelho, a serviço da salvação das nossas almas. A lei serve à fé. E não é a fé que serve à lei. A lei serve ao Evangelho, à tradição, ao magistério da Igreja, e não ao contrário. A lei está a serviço da doutrina, da fé, e ela mesma está no contexto católico, ela mesma é lei no contexto católico e não em outro. Então nós não pensamos como vocês, nós não estamos preocupados com excomunhões, sabe, com suspensões, com interditos, com penas. Não, a nossa mente não funciona dessa maneira. O que nós queremos é a fé católica, a fé dos nossos antigos, a fé dos nossos pais, é por essa fé que nós lutamos. E todos os padres que entenderam isso como eu entendo, não estão com nenhum medo dessas coisas, de excomunhões, suspensões. E olha, vamos continuar o nosso trabalho como sempre foi.
Porque nós entendemos que temos no carro alguém que está tendo parada cardíaca, o semáforo está vermelho, eu sei que eu não poderia atravessar, mas nessa situação excepcional eu posso atravessar, mesmo que eu ganhe multa, mesmo que eu ganhe suspensão, mesmo que eu ganhe excomunhão, mesmo que eu ganhe interdito, mesmo que venham todas essas penas que não valem nada, o nosso trabalho vai continuar. É a fé. Nós estamos numa trincheira, a fraternidade está nessa trincheira pelo menos desde os anos 70, quando foi fundada, e nunca saiu dela. E nunca saiu dela. Não queremos acordismos. Dom Marcelo Lefebvre tinha dito na Declaração de 74. E Nossa Senhora tinha dito em La Salette, Roma perdeu a fé. Infelizmente, não estamos vendo a fé católica autêntica em Roma. Roma está invadida pelas nuvens do modernismo. E, portanto, vamos ver. Se o Papa não aprova essas sagrações, porque até agora a fraternidade não tem autorização do Papa para essas sagrações, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque eu posso saltar o sinal vermelho. Espero que vocês tenham entendido que o estado de necessidade não é algo que tem que estar escrito na lei positiva. Então, olha, pessoal, nós não pensamos como vocês, nada de acordismos, nada de política, nada de diálogo interreligioso, nada de ecumenismos, nada disso, nós não queremos nada disso. Nós não queremos também um privilégio para nós. Então, lá em Roma diz assim, tá bom, vocês querem a missa tradicional? Fiquem com a missa tradicional. Mas não falem mal do Concílio Vaticano II, não falem mal dos documentos, não falem... Mas é que esse concílio tem problema, esses documentos têm problema. Claro que nós poderíamos salvar a nossa pele e viver em comunhão. Nós não estamos procurando salvar o nosso grupinho com a nossa missa tradicional, não é isso que a gente está querendo. A nossa luta é pela Igreja, pelo Santo Padre, o Papa, atualmente Leão XIV, pelos nossos bispos, por vocês. Inclusive vocês que são desses institutos acordistas, que têm missa tridentina, vocês têm essa missa tridentina porque a fraternidade batalhou por vocês. Porque Dom Marcelo Lefebvre batalhou por vocês. E no fundo, se vocês investigarem, é isso mesmo. É uma pena que vocês não estejam conosco também. É uma pena. Porque a nossa batalha seria ainda mais gloriosa com vocês. Bom, pessoal... Nada de acordismos, nada de políticas, nada de diplomacias, não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o status canônico perfeito para a fraternidade. Não é isso que a fraternidade busca. O que a fraternidade busca é a fé católica, os sacramentos integralmente católicos. E que o Papa reine. Que o Papa nos dê um magistério forte, com doutrina clara. Essa luta é pelo Papa também. É pelo Papa, pelo nosso amor ao Papa, ao sucessor de Pedro, ao Papa Leão XIV, atualmente reinante. Reinante. Bom, vocês vão falar, mas vocês vão ser excomungados? Não, para com isso, nós não temos essa mentalidade, tá? Não temos essa mentalidade. Preferimos um texto como 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O que diz lá? Diz assim: quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, terá que padecer tribulações. Quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, terá que padecer tribulações. Católicos, Santa Joana d'Arc, a nossa Santa Joana d'Arc, morreu condenada por um tribunal católico. Condenada por bispo católico, morreu condenada como bruxa, queimada numa fogueira. Você sabe o nome desse bispo? E daqueles padres que condenaram Santa Joana d'Arc? Não lembro. Eu só lembro de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc é celebrada hoje como santa da Igreja Católica, mas morreu como uma bruxa. Vejam como Deus e a história acabam dando razão para os justos. É, sério mesmo. Dom Marcelo Lefebvre também é francês, tá? Praticamente morreu queimado. Não pelo fogo físico, né? Mas morreu dando a vida nessa trincheira pela fé católica, pela tradição. Um dia o veremos nos altares. Não sou profeta no sentido carismático, tá? Mas guarda isso aí. Um dia nós veremos Dom Marcelo Lefebvre nos altares.
teve uma prudência sobrenatural, uma fé tão grande em tempos tão difíceis e tomou decisões tão necessárias que vai ser celebrado um dia como santo esse homem. Bom, também posso citar o meu queridíssimo Santo Atanásio de Alexandria. Santo Atanásio, muitas pessoas, quando eu falo que Santo Atanásio foi excomungado, querem sempre saber qual é o documento no qual Santo Atanásio foi excomungado. Então tá bom, vou dar o documento para vocês. Papa Libério, carta Studens Part do ano 357, está no Denzinger-Hühnermann, no número 138. 138. Leio o que está escrito aí. O Papa Libério escrevendo sobre Santo Atanásio. Leio. Enquanto o sobredito Atanásio é excluído da comunhão comigo, ou seja, com a Igreja de Roma. Mais um documento da excomunhão de Santo Atanásio é a carta Quia Scio, que também é do ano 357 e se encontra no Denzinger-Hühnermann no número 142. E diz assim: Atanásio, que foi bispo de Alexandria, foi por mim condenado antes que eu escrevesse, de acordo com a carta dos bispos do Oriente, à corte do imperador, que ele é separado também da comunhão com a Igreja de Roma. Tá claro, não tá? Então, o que fez Santo Atanásio depois da excomunhão? Continuou a trabalhar como se não houvesse excomunhão. O Papa Libério não é santo, tá? Mas Santo Atanásio é santo, grande doutor da Igreja, inclusive um dos grandes doutores da Igreja Católica. Veja como Deus, e vou citar a história também, acabam fazendo justiça aos justos. No juízo final aparecerá quem tem razão, tá bom? No juízo final aparecerá quem tem razão. A consciência que nós temos é de sermos plenamente católicos, de nunca termos sido excomungados, e se por acaso não haver mandato para consagrar esses bispos, certamente não haverá excomunhão válida. Ah, mas o código diz que fica excomungado. Pois é, mas nessa situação excepcional, nesse estado de necessidade, não tem excomunhão. Tá bom? Bom, então, outro dia eu estava vendo o vídeo, me chegou, né? O pessoal manda para mim, eu não tenho Instagram, mas o pessoal manda para mim de um leigo falando que o bispo precisa do colégio episcopal para exercer o seu ministério. Não é verdade, o bispo não precisa do colégio episcopal para exercer o seu ministério. O bispo é ordenado e manifesta a sua comunhão com o Papa. É o Papa que cuida do ministério do bispo. Esse negócio da colegialidade episcopal foi uma doutrina do Vaticano II que acaba em sinodalidade. A minha manifestação aqui não é sobre colegialidade episcopal. Esse leigo também falava que o bispo tem que exercer o seu ministério em comunhão com o colégio episcopal, em comunhão com o Papa que ele exerce. Você vai falar, mas os padres da fraternidade não vai exercer o ministério nem em comunhão com o Papa. Olha, enquanto a ordem, sim. Esses bispos não terão jurisdição, serão como bispos auxiliares. Eles não receberão jurisdição e é de direito divino, ou seja, pertence à Constituição da Igreja, que somente o Papa, que é o Papa quem autoriza a sagração de bispos, cuja sagração leva consigo o governo sobre uma parte da Igreja, ou seja, a jurisdição. O governo sobre a parte de uma igreja é a jurisdição, que o Papa concede. Mas não é de direito divino a sagração de bispos que não leva consigo uma jurisdição, ou seja, uma parte, o governo de uma parte da igreja. Esses bispos da fraternidade serão ordenados para conferir o sacramento da ordem, para conferir o sacramento da crisma, para exercer aquilo que não pode ser feito sem ter bispo. Ou seja, está no âmbito da sacramentalidade, não no campo do jurídico. Interessante isso aqui também. E no campo da ordem, claro que exercem o seu ministério em comunhão com o Papa. É lógico que exercem. Porque, enfim, as ordenações sacerdotais que conferirão, conferem-na nesse sacramento da ordem que eles recebem
e que eles têm consciência, sempre têm e terão consciência pleníssima que o fazem na Igreja Católica. E para preservar o sacerdócio, de maneira íntegra. Vejam, então, também esse leigo falava da exaltação do laicato, né? Desse mesmo leigo me chegou essa questão de que, sei lá, um padre tinha deixado o ministério e tinha se juntado sacrilegamente com uma mulher, e então esse leigo dizia: olha só, o padre, depois de sair do ministério sacerdotal, não aguentou a vida laical e por isso teve que retornar para o sacerdócio. Para esse leigo não importa nada o sacrilégio que esse padre cometeu, pelo que parece. O que importa é que a vida laical é uma coisa excelente, a vida sacerdotal fica como que nada. Essa é a Igreja Sinodal. Esses são os missionários digitais. Assim que esse povo pensa, colocando o laicato lá em cima e deixando o sacerdócio lá embaixo. Nosso Senhor Jesus Cristo é sacerdote. Leiam a carta aos Hebreus. O sumo sacerdote do Novo Testamento, que fez uma aliança eterna, nova e eterna no seu sangue. Mas esses sinodais ficam com o laicato, os leigos, e premiam os leigos como ministros da Eucaristia, e premiam os leigos com diaconatos permanentes, e exaltam a figura do leigo, e qualquer coisa que seja exaltação do sacerdócio, para eles é clericalização. Isso é clericalismo, dizem eles, né? Eu amo o clericalismo. Bom, então, meus queridos todos, vocês que me escutam hoje aqui, queridos em Nosso Senhor Jesus Cristo, claro que são queridos em Nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que me escutam, que me veem aqui hoje, especialmente se você for já católico, ou seja, da tradição, tenha paz diante desse anúncio que foi feito das sagrações episcopais. Tenha muita paz, porque nós vamos continuar ajudando a Santa Igreja, a única igreja, a católica, fora da qual não há salvação. E a maneira de ajudar é estar muito unido nesses próximos dias com os nossos superiores. Muito unidos aos nossos superiores, acompanhando com as nossas orações esse grande evento que serão as sagrações no dia 1º de julho. Eu pretendo estar lá também, espero que você vá também a Econ, para vivermos juntos esse momento. Vamos confiar em Deus. Sobretudo vamos confiar em Deus, vamos confiar na nossa fé católica, vamos confiar também um pouco nos nossos superiores e confie no pároco da sua capela, da sua paróquia tradicionalista. Confia, tá? Para de ver aí na internet esses videozinhos de influenciadores digitais, de missionários digitais, de católicos conservadores. Abandona esses vídeos todos, não veja essas coisas não, só perturbam a mente, tiram tempo da sua oração, te fazem um curioso. Tem tanta coisa boa para ler, por exemplo, vocês poderiam ler a bela entrevista que já está no site da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a entrevista que o padre Pagliarani concedeu, que está publicada do dia 5 de fevereiro, sobre todo esse acontecimento. Uma entrevista fantástica, esclarece muito, né? Quero indicar também a aula do padre Camargo, que saiu na através da editora Permanência há pouco tempo, falando sobre a crise da Igreja, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Quero aconselhar livros maravilhosos como Iota Uno, para entender o que está acontecendo, ou também a Carta Aberta aos Católicos Perplexos, de Dom Marcel Lefebvre, ou aquele livro maravilhoso do Liberalismo à Apostasia, também do Dom Marcel Lefebvre. Leiam também aquele livro tão bom sobre o Concílio Vaticano II, do Padre Álvaro Calderón Prometeu, né? Enfim, tem tanta coisa para ler. E depois o Catecismo Católico da Crise da Igreja, do Padre Gaudron. Então, assim, em vez de ficar perdendo seu tempo vendo esses missionários digitais, esses influencers, esses Instagrammers, enfim, reza, estuda, confia no pároco da sua capela, tá? E a todos os demais católicos façam um chamado a não serem tão positivistas, legalistas, a abrirem a mente, abrirem o coração para uma visão de fé. E nessa visão de fé, o direito, as leis, têm que estar submetidos à fé católica. Foi sempre assim na Igreja Católica, e nós assim defendemos agora, neste tempo tão belo. Estamos esperando ansiosamente esse tempo tão belo das sagrações episcopais. 1º de julho vai ser uma data
memorável. Eu vou tentar fazer parte dessa história. Quero estar lá, quero estar lá. E, enfim, espero que consigamos fazer uma bela peregrinação, né, com aí pelo menos levar umas 60 pessoas para Econ, para a França, para Portugal, também, por que não, né, passar aí pelo Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, visitar a capela do convento de Parrelemonial, onde o Sagrado Jesus, o seu Sagrado Coração, apareceu a Santa Margarida Maria. Enfim, vai ser uma viagem estupenda. Então, eu tô muito feliz com a notícia das consagrações, tá bom? Muito feliz mesmo. Com autorização do Papa ou sem autorização do Papa, eu estou muito feliz e até penso que o fato de não haver autorização do Papa nas circunstâncias atuais é muito importante, é muito interessante. Isso é uma opinião pessoal, tá? Uma opinião pessoal, porque assim fica mais clara essa nossa presença na tradição constante da Igreja, e fica claro também que, infelizmente, Roma ainda não retornou à fé de maneira íntegra, e por isso não é possível fazer acordos com uma Roma que não tornou a fé, que não voltou à fé de maneira íntegra. Seriam apenas acordismos, situações instáveis, e que para nós não é interessante, não é interessante. Então, com autorização do Papa ou sem autorização do Papa, eu estou muito feliz pela notícia das sagrações episcopais. É uma graça muito grande. Não sabemos quantos ainda, pelo menos até eu gravar esse vídeo, não saiu ainda o nome, né? Ou não saíram os nomes daqueles padres que serão sagrados bispos, mas olha, contentíssimo. Que Deus Nosso Senhor, através dessas sagrações, possa continuar essa obra maravilhosa, e sei que Deus Nosso Senhor vai continuar essa obra maravilhosa de restauração da Santa Igreja, a católica, fora da qual não há salvação.